Quanto o sudário é autêntico, quais são as provas científicas dele? Ah, mano, você me coloca um assunto delicioso desse com 1h40 de live. Você tinha que ter perguntado isso primeiro. Ah, eu quero responder. Mano, é que Vai, eu vai, vou vai ter responder. uma parte 2, hein? Tem Ah, que por mim ter. sim. Por mim sim, sem problema nenhum. É porque, quanto mais eu vou falar disso, mais eu vou querer falar. E quando eu estiver citando um exemplo, eu vou lembrar de outros 5. E eu não vou ter tempo de fazer isso. Então faz o seguinte, tem o outro lado da folha que falta me perguntar, então esse outro lado eu vou deixar para uma próxima live, porque não vai dar para terminar. São 2 folhas? É, frente e verso, e ainda estamos na frente. Beleza. Você tinha mencionado para mim que você ia perguntar, só pra gente terminar agora aqui, sobre o aplainado do sudário, não é? Sim, que eu não sei, eu não sei o que quer dizer o termo aplainado. Mas vai, Constrói a fala. pergunta. Como eu sei mais ou menos o que vai perguntar, eu queria, mas o pessoal não sabe, faz a pergunta para mim. Formal. Tá. Quando Jesus ressuscitou, quando o corpo dele explodiu naquela luz sobrenatural, superior às bombas atômicas, etc., Padre Quevedo fala que o santo sudário, né, que é o lençol de Turim, ele aplainou. E o que quer dizer o termo aplainou? E aí segue com a pergunta se o sudário é autêntico e quais as provas científicas dele. Tá, eu vou responder metade do que você perguntou. Vou tentar responder bem. Seguinte, Tá. as conclusões que os cientistas que analisaram o sudário chegaram é que aquilo foi uma explosão de luz. Por que eles viram a luz? Não. Porque não existe nenhum indício de que aquilo tenha sido pintado, porque não existe marca de pincel. Existe um fenômeno físico de quando você pinta com pincel, me fale agora um nome, mas enfim, quando ele é pintado, isso sempre vai acontecer. No microscópio você vê e é claríssimo. Como se fosse o traço do pincel. Né? Não tem isso, e não foi encontrada lá nenhuma substância química possível de pigmentar alguma coisa. Para se ter uma ideia, o sudário, sabe, para isso de conversa, se você fosse perante o sudário pessoalmente, você acha que você veria bonitinho a marca de Cristo lá assim? Você não veria Não. praticamente nada. As pessoas começam a identificar um homem lá depois de algum tempo de observação. Primeiro, porque ele tem o sudário, o lenço tem uma cor e a pintura tem uma cor muito parecida àquela. Então, meio que fica misturado, você tem que tomar uma certa distância. E aquilo está em negativo. Como que alguém poderia fazer um homem em negativo? A priori, a argumentação começa por aí. Depois, quando foram analisar mais profundamente a pigmentação, a situação dos pequenos, dos microfios do sudário, foram ver que além de não ter tinta, a parte do sudário que está marcada, que forma a imagem de Cristo, ela não está... Qual o termo que se dá? Droga, não veio na minha cabeça, vou explicar de uma outra forma. Tranquilo. Não tem ação de tinta. Não tem ação de tinta, não tem ação química. Quando você pega, vamos falar proporcionalmente, um fio do manto de Turim, se ele fosse o seu braço, dá uma olhada aqui. Acorda aí, meu filho. Um fio do sudário de Turim, se ele tivesse a espessura do seu braço, a parte que está pigmentada, que forma a imagem de Cristo lá, ou a imagem do homem lá, é equivalente à ponta de um pelo do seu braço. Não está pintado o manto. Está queimado, chamuscado a ponta de um fio que tá pro fio completo como um pelinho seu tá pro seu braço. Essa que é a proporção da coisa. Ou seja, quem poderia... Pois é. Ou seja, quem poderia fazer isso naquele tempo? Eu não quero admitir que foi no ano 37 aquilo. Tudo bem, então você vai admitir o quê? Que foi no ano 1200? É aceitável. Então, beleza. Quem que em 1200 ia fazer isso? Quem que conhecia o efeito negativo? Não, agora que eu sei o que é negativo, ninguém sabe, mas eu inventei aqui o negativo, eu descobri, agora eu vou conseguir pintar a rebarba do filete da camada do resto do linho para fazer um homem. Certo? Não faz sentido. Faz sentido sem uma queimadura.
Como foi feita, ninguém sabe, não dá pra dizer. Mas não foi pintura, não foi. E não tem nenhum reagente químico ali pra fazer aquilo. Chegaram à conclusão que se foi um corpo mesmo, e se ele queimou numa explosão, esse corpo estava em levitação. Como eles chegaram a essa conclusão? Sabe essa explicação que eu acabei de dar, que estaria na ponta do fio, a parte queimada, que somando tudo daria o Cristo? Concorda comigo que se ele está envolto pelo manto, a parte de trás está mais em contato com o manto do que a barriga e o peito? Uhum. Claro, todo o corpo está em contato, mas aqui tem peso. Sim. Você, na realidade, quando você vai analisar o sudário, nessa proporção ótica que eu te falei, você vai ver que igual. Exatamente, tanto em cima quanto embaixo, a proximidade ou a distância do corpo é a mesma. Ou seja, ele não estava nem mais para frente nem mais para trás. Pela explosão, ele deve ter feito isso em levitação. Como que aquilo ia queimar os dois lados do mesmo jeito? Aí sim vem o aplainado. O que acontece? Só uma curiosidade minha. Você perguntou do aplainado porque você acha interessante e gostaria de ouvir eu explicar, ou porque você realmente não sabe, não entendeu no contexto do evangelho? O termo eu não sei o que quer dizer, aplainado. Então vai ser mais gostoso ainda a gente falar isso. Continua. Mas aí sabe o que eu vou falar? Vamos voltar aos evangelhos. Aparece a mulher e diz: roubaram o corpo de meu senhor, não sei onde o colocaram. Os apóstolos escutam, quem sai correndo? Pedro e João pro sepulcro. Provavelmente pensando: caramba, o que fizeram? Isso não pode... Chinelaram. Pedro já era velho e João tinha mais ou menos 12 ou 13 anos nessa época. Ele devia correr que era o diabo ali, certo? E os dois chegaram. Um ficou na porta e não entrou, e o outro entrou. O que diz a Bíblia? O discípulo viu e creu. Se a Bíblia diz que ele viu e creu, deve ter acontecido algo ali muito especial para ele ter crido porque ele viu. O que foi que ele viu? Nas nossas traduções mais comuns, populares. Diz, nas mais populares, a maioria das Bíblias vai dizer que o pano estava dobrado no chão. O pano no chão, outros dizem que o pano está dobrado em cima. Então vamos lá. Roubaram, tá eu e você aqui. Roubaram o corpo de Nosso Senhor, vamos até lá. Eu corro, paro na porta, você corre e entra. Você vê o pano no chão. Você olhou o pano no chão, nossa, ressuscitou. Faz sentido que você acredite porque o pano estava no chão? Poderia pensar assim, a Cristo ressuscitou e aí ele jogou o pano no chão. Beleza, mas isso que está no chão não comprova nada. O mais provável é que tenham roubado mesmo. Ué, quem roubou deixou no chão então. Por que eu vou olhar aquilo e vou crer? Não faz sentido. Eu vi num blog católico outro dia que dizem que... eu não sei de onde eles tiraram isso, inspiração total. Que o jeito que o pano estava dobrado pertence a uma tradição judaica que significa eu voltarei. Já imaginou que bonitinho? Cristo ressuscita, sai assim do pano, ressuscita, ele vai lá, eu vou ser muito mais fofo. Vai dobrar, vai deixar lá, quando a galera chegar, eu vou dizer que eu voltarei. Mas ele já vai voltar mesmo, por que ele vai... Ele voltou no mesmo dia, por que ele ia dobrar o pano? Ou seja, alguma coisa de especial tem que ter havido naquele pano, dentro daquele lugar, para que o apóstolo visse e acreditasse. Rolaram algumas dificuldades de tradução. Na verdade, os tradutores da Bíblia, através dos tempos, não conseguiram entender esse ponto que, para mim, é o mais bonito da Bíblia inteirinha. Inteirinha. De longe é mais bonito, é o mais fantástico. De tão fantástico, não entenderam. Por isso que a Bíblia de Jerusalém, na tradução dela, lá quase acerta 100%. O discípulo escreveu certinho lá, no grego. Escreveu certinho o que ele viu o que aconteceu. Só que quando as pessoas leem, quando os tradutores leram, ficou difícil de colocar aquilo em outra língua. Não entendeu e aí foi virando outra coisa. E outra até virar esse negócio aí de eu voltarei. Não tem nada a ver. Quando o discípulo... Isso eu estou falando que está no grego original. Quando o discípulo entrou no sepulcro, ele enxergou o pano não dobrado, não no chão. Pensa que você envolve um corpo com um pano, beleza? Você não vai, aí você olha para o negócio e não parece uma múmia, perfeito. Então um pacote com algo dentro. Pensa que faz um truque de mágica assim, ó, pum,
você aporta a pessoa para fora, sem abrir. Ela sai de lá. Uhum. Aquele pano, ele vai esvaziar e ficar lisinho embaixo? Não vai. Vai cair. Ele vai ficar, ele vai cair um pouco. Ou pode até cair muito, mas ele não vai ficar liso. Como se eu fizesse assim, ó, num lençol e colocasse. Ele não vai fazer isso. Vai ficar como um casulo. Era assim, foi assim que o discípulo enxergou que na verdade não é sudário, né? O manto de Turim lá. Isso. Inclusive, o pano que envolvia a cabeça de Cristo estava fora. Para os mortos não abrirem a boca, que é normal, né? Que a boca abre, eles colocam esse pano. Esse pano também tinha uma configuração especial naquela cena ali. O discípulo viu esse pano. E sim. O verdadeiro sudário. Exato. O discípulo viu os dois panos e o outro como um casulo. Só que assim, como é que pode estar em forma de casulo o negócio se não tem ninguém dentro? Se tinha alguém dentro e saiu, como é que ele saiu e manteve aquilo? O que ele viu foi o pano deixado do jeito que foi deixado como tinha o corpo, mas não tinha mais corpo. Aí que me leva a deduzir que Cristo ressuscitou explodindo. E aí em levitação. Ou explodiu ressuscitando. Ou não abriu o pano, não virou o pano, não fez nada disso, não danificou o pano, atravessou, simplesmente. O que a gente deduz que tenha sido como luz. Atravessou como luz e o pano ficou sem nada dentro. O discípulo entrou, parece que... eu não sei se Maria, que esteve lá olhando, se ela entrou de fato, ela não deveria nem estar com cabeça para pensar. Se ela viu aquele pano, pensar a respeito, não. Eu acho que o discípulo tinha mais cabeça fria, um pouco, correu até lá, viu, ressuscitou. Ele saiu de lá com certeza, isso tá provado para mim. Você não consegue fazer com um pano aí na sua casa, tentando reproduzir aquilo que Cristo fez. Sem dúvida.